Fala, investidores audaciosos! E nesse vídeo você vai entender um pouquinho mais sobre como funciona a escassez do Bitcoin. E primeiro de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar para que mais pessoas entendam e respondam todos os seus questionamentos nos comentários e tudo seja explicado de forma bem didática no vídeo. E entender a escassez do Bitcoin é como entender o básico do mais básico do porquê o Bitcoin é importante. Mas vamos direto para o assunto. Bom, muitas vezes as pessoas elas se questionam do porquê da escassez do Bitcoin ser algo tão valioso, tão importante. Mas primeiramente, isso pode ser explicado simplesmente porque a escassez de um ativo o torna mais valioso. Assim como o ouro já é muito valioso, assim como o diamante é muito valioso. Por quê? Porque para ter uma pepita de ouro, precisa despender muito trabalho. Para ter uma joia de diamante, precisa despender muito trabalho. Então, dessa forma, a escassez gerada pela necessidade desse trabalho torna aquele ativo mais valioso. E funciona basicamente da mesma forma com o Bitcoin, pois para ter um Bitcoin, para você gerar um novo Bitcoin, você precisa fazer um trabalho mais agora digital, um trabalho computacional, que precisa de máquinas para minerar Bitcoins, ou seja, resolver todo aquele problema do bloco, gerar um novo bloco e dentro desse novo bloco terão os novos Bitcoins. E quem achou o bloco, ou seja, quem despendeu o trabalho computacional para achar o bloco, e encontrou o bloco, vai ganhar essa recompensa dos novos Bitcoins. E tudo já foi programado desde o início do Bitcoin. O Bitcoin ele tem algumas regras principais, e uma delas é a de emissão. A cada 10 minutos, em média, a cada 10 minutos são emitidos novos blocos. Ou seja, são emitidos novos Bitcoins dentro desses blocos. E a cada 210 mil blocos minerados, essa recompensa é cortada pela metade. E é aí que chamamos o halving, que geralmente é calculado em anos, porque esses 210 mil blocos geralmente demoram 4 anos para serem minerados. E dessa forma, o Bitcoin ele fica cada vez mais escasso quanto mais halvings ele tem. Que no primeiro halving, antes do primeiro halving, cada bloco recompensava com 50 Bitcoins. Após o primeiro, 25, após o segundo, 12,5 e atualmente que já passamos do terceiro halving, cada bloco está sendo minerado e a recompensa para cada bloco é de 6,25 Bitcoin. Mas muitas vezes as pessoas questionam a capacidade de escassez do Bitcoin pela sua divisibilidade, mas elas se enganam pelo fato de que a divisibilidade não cria mais Bitcoins. Ela simplesmente divide os Bitcoins já existentes. Só irão existir 21 milhões de unidades de Bitcoins. Mas cada Bitcoin ele pode ser divisível até a 8ª casa decimal. Ou seja, cada Bitcoin vale exatamente 100 milhões de unidades. E essa unidade é chamada de Satoshi. Ou seja, cada Satoshi vale exatamente 0,000000001 Bitcoin. Então, dessa forma, mesmo que crie-se mais divisibilidade dentro do Bitcoin, não existirão mais unidades de Bitcoin. E até isso, o Bitcoin se torna melhor que o ouro, pois dessa forma, mesmo que a unidade de Bitcoin valha, vamos supor, $1 milhão, ou valha até mesmo 100 milhões de dólares, essa divisibilidade permite que o Bitcoin seja até melhor que o ouro nesse quesito. Porque se ele valer milhões de dólares, a unidade que vai ser utilizada para ser trocado os bens, para ser comprado coisas em Bitcoin,
serão usados os satoshis. Até hoje mesmo são utilizados satoshis. Por exemplo, em El Salvador, grande parte é calculado em dólares e divididos para Bitcoin. Só que, dessa forma, a quantidade... Hoje, o Bitcoin já vale mais de 58 mil dólares. Então, não tem como comprar coisas mundanas com unidades de Bitcoin. Então, elas já são calculadas em frações de Bitcoins. E essas frações de Bitcoins ainda são relativamente altas para serem utilizadas em unidades de satoshis. Mas, dessa forma, essa divisibilidade do Bitcoin permite que ele seja mais acessível às pessoas, pois para você utilizar ouro como moeda, hoje em dia quase não é utilizado, ele é apenas utilizado como reserva de valor ou utilizado em joias. Dessa forma, você permite que o Bitcoin seja realmente utilizado como moeda e que ele realmente seja um fim em si mesmo. Ou seja, que ele seja a reserva de valor, a moeda de troca e a unidade de conta, pois são essas três características que permitem que uma moeda seja uma moeda boa, uma moeda forte. Diferente das moedas fiduciárias, ou seja, as moedas emitidas por bancos centrais, como o real, como o dólar, como a libra, todas elas têm uma inflação dentro de si, ou seja, a longo prazo elas não são reserva de valor e elas não são lastreadas em nada. E tudo isso permitido pela divisibilidade que o Bitcoin tem. Pois, vamos supor, se o Bitcoin ele atingir um valor alto, mas não impossível, mas eu não vou dizer que vai ser atingido, porque eu não posso afirmar nada. 100 milhões de dólares, vamos supor. Isso seria a unidade perfeita, pois cada unidade de dólar se equivaleria a cada unidade de satoshi. Ou seja, cada dólar seria 0,000000001 satoshi. Então, as coisas começariam a ser precificadas em satoshis. Não que elas não sejam precificadas antes em satoshis, mas seria o equivalente, um satoshi para $1. Isso já aconteceu com a moeda venezuelana. Já chegou a um ponto em que cada satoshi valia mais do que cada unidade de moeda venezuelana. Bolívar venezuelano, no caso. Então, dessa forma, a divisibilidade ela não cria mais bitcoins, ela apenas permite que o Bitcoin seja mais divisível que, por exemplo, o ouro, que atualmente 1 grama de ouro vale mais de R$300. Então, para utilizá-lo como meio de troca para fazer uma compra, por exemplo, de R$3, eu teria que dividir pela centésima parte 1 grama de ouro. O que dificulta muito esse processo de troca. E pode surgir o questionamento. Como uma moeda digital, por que eu não seria permitido, como tudo é liberado, não existe nenhum tipo de regulação que proíba a criação de novos tokens dentro de uma rede, por que não seria possível eu criar uma moeda lastreada em Bitcoin e criar mais de 21 milhões de moedas de Bitcoin? Ou seja, eu criaria mais Bitcoins do que realmente existem na rede principal. Aí cria-se um erro, que sim, é possível você criar uma moeda lastreada em Bitcoin. Hoje já existem várias, como a Rapid Bitcoin, que é criada por uma empresa privada, ou a RainBTC, ou a SBTC, que são descentralizadas, mas sempre autorreguladas pelo próprio contrato, né? Então, por que eu não posso criar mais do que 21 milhões ou criar novos bitcoins dentro dessas redes lastreadas em Bitcoin? Porque para que aquele token tenha realmente um valor de um Bitcoin, ele tem que ter a confiança de que as pessoas... ele tem que ter a confiança das pessoas sobre aquele token. Então, ele tem que ser auditado pelo próprio contrato, e tem que ser realmente lastreado, ou seja, cada token de
WBTC deve valer exatamente um BTC, um Bitcoin. E não necessariamente sempre vai ser o mesmo valor, pois existe uma diferença, por exemplo, dos oráculos que são utilizados para pegar a informação do preço do Bitcoin naquele momento com o preço do WBTC. Então, mas sempre vai estar muito próximo de valor. Mas aquele WBTC realmente vai valer por um BTC, pois não tem como você criar mais Bitcoins a partir daquele WBTC. Porque para que você crie um WBTC, uma pessoa tem que colocar dinheiro dentro de um cofre, por exemplo, e o cofre é o oráculo, e o oráculo ele vai emitir WBTC. Então, para que exista mais WBTCs, é necessário que mais dinheiro entre naquela rede. Está sendo retirado de outras redes. Está sendo retirado de outros tokens. Então, na verdade, aquele WBTC ele está apenas retirando dinheiro de dentro da rede no geral, que poderia estar indo para Bitcoin ou não. Então, na verdade, aquele token WBTC ele realmente vale um Bitcoin. Mas ele não é um Bitcoin novo, porque para ter um Bitcoin novo, você tem que usar única e exclusivamente a rede principal e minerar dentro da rede principal. Não tem como você gerar novos Bitcoins a partir desse. E mesmo que você, por contrato, utilize de má fé para criar 21 milhões de Bitcoins lastreados, você não vai, aquele token não vai ter valor, pois as pessoas não vão confiar naquele token como um Bitcoin real, ou um Bitcoin lastreado, na verdade. Então, mesmo que você crie, vamos supor, o ZBTC, que o contrato é criado e que eu acabei de colocar na rede do Ethereum, por exemplo, e tem 21 milhões de unidades que valem exatamente o mesmo preço do Bitcoin. Você não tem 42 milhões de Bitcoins na rede total, né, no ecossistema. Você vai ter 21 milhões de tokens que teoricamente valem um Bitcoin, mas para que as pessoas comprem valendo um Bitcoin, tem que ter uma confiança muito maior sobre aquele token. Então, dessa forma, se finca a incapacidade de se criar novos Bitcoins, mesmo que, por exemplo, em uma rede secundária. Você pode aumentar a divisibilidade do Bitcoin em uma rede secundária, mas a divisibilidade, como já expliquei aqui, é apenas uma característica melhor até do que qualquer outro tipo de reserva de valor, pois essa divisibilidade permite que mais casas decimais sejam adicionadas e que mais, como eu posso dizer, e que mais utilidade seja dado ao Bitcoin. Então, o Bitcoin ele é realmente um ativo digital e escasso, ou seja, foi criada uma escassez digital dentro do Bitcoin, e essa é uma das maiores inovações que o Bitcoin ele trouxe para os sistemas digitais e para os sistemas de pagamento. Que criando uma escassez digital sem a necessidade de uma empresa por trás verificando essas transações, ele revolucionou a capacidade de você enviar remessas de valor para qualquer lugar do mundo. E dessa forma, eu finalizo o vídeo explicando um pouco mais sobre a escassez digital. Diga aqui nos comentários se você entendeu. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e olhar o outro vídeo que está bem aqui do lado. Até a próxima!